e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Amém? Podem sentar. Glória a Jesus. Se nós formos olhar para o que está escrito aqui e entender ou interpretar literalmente como foi lido aqui, como João prescreve, seriam coisas horrendas e horripilantes que iria acontecer. Cair estrela do céu, uma montanha incendiada caindo sobre o mar ou sobre a vegetação, seriam acontecimentos catastróficos que o Apocalipse aqui revela que irá acontecer. Agora, se nós formos olhar para um olhar mais conivente ou com interpretação do texto, fazer uma análise real, comparação, exegese, olhar para o sentido escatológico do que esse texto está falando, nós vamos ter uma interpretação já diferente do que o olhar literal nos traz aqui, porque a leitura que a gente faz é tremenda. A gente analisar o que vai acontecer, o que pode acontecer nesse período, mas como nós estudamos o capítulo 6, foi falado da abertura dos selos, isso é a continuação, aqui no capítulo 8, é a continuação ainda da abertura daqueles selos, que foi estudado no capítulo 6. Aí o capítulo 7 veio trazendo algumas outras coisas, e o 8 ele vem trazendo a continuação. Aí aqui chega no último selo, na abertura do último selo, que é o 7. E na abertura deste selo, dentro dele, há vários acontecimentos que se desenrolam na abertura deste selo. Aí dentro deste 7º selo vem os anjos com 7 trombetas, tocando cada uma trombeta. E ainda diz mais sobre um anjo que voa no céu, bradando, gritando: ai, 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 dos que moram, dos habitantes na terra, por causa dos grandes acontecimentos que virão, das coisas que irão acontecer. Agora, se nós formos ter um olhar para realmente a simbologia do texto, ou o que nós analisamos, e muitos estudiosos estudam que pode ser, o que significa isso, nós vamos já ter uma visão diferente. Nós vamos ver que não é aquilo tudo que mostra que vai cair essa estrela, esse negócio pegando fogo. São acontecimentos que vão desenrolar no meio da humanidade, referente à vida do cristão, à vida do ímpio. Fala sobre o governo, fala sobre muitas coisas que está acontecendo e que ainda irá acontecer na terra. Alguns antigos eruditos, estudiosos, eles interpretavam este texto como alguns homens que se levantaram na época deles, governando o povo, a nação, que eram homens maus, perversos, e que contaminavam a verdadeira doutrina e o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus.
e desviavam, matavam muitas pessoas no sentido espiritual, do desvio da verdadeira doutrina, da verdadeira palavra. Muitas pessoas se perdiam devido ao ensino e à colocação de muitos destes homens que se levantaram. Outros se levantaram imperadores maus, perversos, que mataram muitos cristãos, perseguiram, trouxeram um prejuízo muito grande ao povo de Deus. E neste capítulo, o versículo 1 em diante, ele fala sobre a abertura do 7º selo. É aberto o último dos selos que foram abertos pelo Cristo ressurreto, pelo Cordeiro de Deus. E volta a falar no silêncio de novo. Este silêncio, ele é devido ao que vai se seguir, o que vem por aí. É igual quando alguém vai dar uma notícia impactante, a pessoa fica ali atônito, esperando para ouvir ou ver o que vai acontecer. E este silêncio mais uma vez acontece. João diz que por cerca de meia hora. No céu não tem tempo igual ao nosso. O tempo lá no céu não é igual ao nosso aqui na terra. Para João, para ele, foi mais ou menos meia hora, mas lá no céu não tem este tempo que temos. Mas João usou esse período para descrever, mas a gente não sabe realmente como é, quanto tempo é lá, porque às vezes a pessoa, como já aconteceu com muitos servos de Deus, de ter sido transportado em visão, e ele percorre, Deus mostra muitas coisas e ele não tem noção do tempo que ele ficou lá. Quando ele volta para a terra, ele imagina que foi algo rápido. Então João, ele declara que fez-se esse silêncio no céu por volta de meia hora, um tempo que nós realmente não sabemos quanto tempo foi, mas fez-se um silêncio no céu. E toda vez que a Bíblia fala de silêncio no céu, ela destaca essa questão de essa parada, essa atenção. É uma chamada de atenção para o que vem, porque é algo muito importante. Quando houve esse silêncio, eles estavam ali aguardando o que viria, porque quando há o silêncio, é porque algo vai ser pronunciado, ou revelado, ou mostrado. Então, após esse silêncio, aí a Bíblia diz que ele viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Anjos, nós sabemos que são mensageiros, são seres constituídos por Deus para levar a sua palavra, para pronunciar algo que Deus manda. Por que o pastor da igreja é chamado de anjo? Porque é aquele que também pronuncia a palavra de Deus. Todo pregador, todo homem, toda mulher que prega as boas novas do Evangelho, que leva a palavra de Deus, ele é tido como arauto de Deus, como anjo, aquele que leva a mensagem do Senhor. Então, a Bíblia fala que estes anjos, eles estavam, cada um com uma trombeta, foi dada a eles, cada um uma trombeta. Além destes anjos, eles serem pronunciadores da mensagem de Deus, da palavra de Deus, para falar as sentenças ou o que viria, o que iria acontecer na terra, eles têm essa trombeta simboliza algo para chamar a atenção. Quando o povo ia para a batalha, eles tocavam a trombeta. A trombeta é o sinal de algum grande acontecimento, de algo extraordinário que vai acontecer. Quando era para reunir os exércitos, tocava a trombeta, chamando o povo.
quando iam para a guerra, tocava a trombeta. E para cada coisa havia um tipo de toque. Para cada momento, a trombeta era soada de uma forma. E estes anjos, eles, aqui com essas trombetas, simboliza que eles seriam os anunciadores dos acontecimentos que viriam. O primeiro toca, quando ele toca, ele vai revelar, falar, mostrar os acontecimentos que vão vir sobre a terra. E nós vemos que a terra, ela vai ser abalada, ela vai ser atingida em todos os seus âmbitos, em toda a sua área. Tanto os homens como a natureza, ela vai ser impactada pelos acontecimentos que virão. E nós vemos que hoje, nos nossos dias, nós já vemos o que a natureza está passando, o que vem acontecendo. O próprio homem está destruindo, o clima está ficando mais quente. Às vezes a gente pensa que vai vir algo lá do céu para destruir e acabar com a água, acabar com a natureza. Mas são os acontecimentos e as ações do homem ímpio, do homem perverso, do homem sem Deus, que está trazendo estes acontecimentos sobre a terra. Você vê que hoje, quando a gente estuda ou assiste noticiários sobre a fauna e a flora, sobre a natureza, os oceanos, tudo, nós vemos que as coisas estão diminuindo. A vida nos oceanos, os peixes estão diminuindo, muitas espécies estão entrando em extinção. A poluição, os feitos do homem, a maldade do homem tem diminuído a vida nas águas, tanto nos oceanos como nos rios. Nós vemos que hoje o clima do planeta está bastante quente, mais quente do que era antes. Hoje no meu trabalho, fui visitar uma zona rural, qual eu trabalho, e no caminho eu senti naquele calor, aquela quentura. Do lado é pasto, e do outro lado o mato que tinha foi bastante quebrado, está mais capoeira, e o pessoal lá também mexe com horta, e tem bastante hortas. E antigamente eu lembro que quando eu ia para lá, eu era menino, que eu andava por aqueles caminhos, era mata de um lado, mata do outro, e a varedinha no meio, e era frio. Você podia andar lá qualquer hora do dia, você sentia aquele clima agradável, aquela frieza. E hoje, devido à destruição, ao desmatamento, e o homem não se preocupar com a natureza, o clima do planeta, ele está sendo afetado. Então, é a ação do próprio homem. E estes anjos, eles começam a divulgar sua mensagem, falar o que virá, o acontecimento que está por vir. Aí ele diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o povo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. As orações, aqui fala da importância das nossas orações. A oração da igreja na terra, ela chega até os céus. E ela tem uma importância tremenda diante de Deus. A Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como incenso diante de Deus. Mas aqui ele faz questão no texto de destacar a oração dos santos e o incenso. O que seria esse incenso?
porque ele pega a oração dos santos, a oração da igreja, e ele mistura com este incenso. O que significa esse incenso? Alguns acreditam que este incenso é a intercessão do Cordeiro, de Cristo, porque a Bíblia diz que ele está diante de Deus e intercede por nós. Também outros analisam e entendem que é a intercessão do Espírito Santo, que está aqui intercedendo junto à igreja diante de Deus. Ele pega as nossas orações, a Bíblia diz que ele leva diante de Deus e as interpreta. Então, quando o texto aqui diz que as orações dos santos, agora vamos analisar que tipo de oração é essa. Se você for voltar no capítulo 7, onde fala dos mártires, debaixo, as almas que estavam debaixo do altar, eles clamavam, ali era um clamor do povo de Deus pela opressão que eles passavam aqui na terra. Nós estamos vivendo um período em que a igreja está orando, intercedendo, pedindo a Deus misericórdia por causa do governo. Nós estamos aí lutando, orando para que venha um governo justo, para que o povo fique mais tranquilo e a igreja tenha liberdade de expressão e de adoração, para adorar a Deus e divulgar o seu evangelho. Mas quando a igreja ela é perseguida, quando a igreja é maltratada, muitos cristãos, muitos missionários, muitos servos de Deus em outros países, tanto na antiguidade como até hoje nos nossos dias, eles são presos e muitas vezes torturados, até mortos, por causa deste evangelho, desta palavra, tornando-se mártires. Desde o primeiro mártir, que foi Estevão, até os dias de hoje, homens e mulheres são mortos por causa de Cristo, por causa do evangelho. Outros são perseguidos, desprezados, e esta oração é o clamor da igreja, quando a igreja se une em oração e clama a Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para pôr um fim na maldade que há sobre a terra, pedindo um fim sobre a perseguição contra a igreja. Nós vemos aí que os maus pintam e bordam, fazem o que quer. Nós vemos as autoridades dando espaço e liberdade para as pessoas fazer e cometerem tantas aberrações, e nós vemos a maldade na humanidade crescendo. Nós vemos hoje, quando você assiste noticiários, jornais, você vai ver homens matando mulheres aí como se fosse brincadeira, matando um animal, como mata um animal. Marido matando esposa, e a maldade tremenda. Nós vemos governos perseguindo cristãos, fechando templos, derrubando templos, maldade, pai matando filho, é coisa tremenda. E os verdadeiros servos de Deus, eles ao verem e passarem por esta situação, a gente chora, nossa alma geme devido à maldade que é praticada sobre a face da terra. Nós vemos uma pessoa sendo maltratada. Quantas criancinhas hoje são maltratadas, viram objetos aí para ser feito tantas aberrações com crianças. Então a igreja, nós temos que estar em constante clamor, orando a Deus, pedindo para Deus trazer juízo a este mundo perverso, trazer um ponto final à maldade do homem, é o que é praticado na face da terra. E a igreja, desde os seus primórdios, fazia isso. Todo o tempo a igreja orava. Na época dos apóstolos, eles eram perseguidos. Eles oravam a Deus, pedindo para que Deus desse oportunidade, liberdade para eles pregar o Evangelho, para que Deus pusesse fim à maldade do homem, convertesse muitos. Nós temos que orar, como a Bíblia diz, pelas autoridades, para que elas se arrependam e se convertam ao Evangelho.
mas também nós devemos pedir a Deus vingança. Nós não devemos nos vingar, mas podemos orar a Deus para que Ele traga vingança contra os maus que estão oprimindo o inocente e o seu povo na terra. Aí essas orações, como aquelas almas que a Bíblia diz no capítulo 7, que estavam embaixo do altar e clamavam a Deus por vingança. Até quando, Senhor, não vingas o nosso sangue? Estas orações, elas sobem diante de Deus, e Deus, Ele manda resposta para essas orações. Então, este incenso que é misturado a essas orações, entendemos que é a intercessão, pode ser a intercessão de Cristo, a intercessão do Espírito Santo, que junta com as nossas orações e é colocada diante de Deus. A Bíblia diz que o altar que está lá diante de Deus é um altar de ouro, e é colocado esses incensos junto com as orações, e a Bíblia diz que é lançado fogo sobre essas orações. O que é isso? Aí quando nós vamos, a Bíblia é interessante, se nós andar nela toda, nós vamos compreender muitas coisas do que fala aqui no Apocalipse. Quando fala fogo nas orações, a gente pensa que é fogo mesmo, que queimou, e não é. Fogo aqui quer dizer a resposta de Deus às orações. Quando Elias foi enfrentar os profetas de Baal, Elias pediu que Deus respondesse. Deus respondeu o quê? Com fogo. Então este fogo simboliza a resposta de Deus. E também fogo significa juízo de Deus. Então é o que Deus vai fazer. Aí ele diz que foi colocado fogo nesse incenso com as orações. É a resposta de Deus imediata ao que está acontecendo na terra. E Deus, Ele está respondendo, e vai chegar o momento que Ele vai responder ainda mais alto, para que não só os cristãos vejam, mas como toda a humanidade vai ver o desenrolar dos acontecimentos quando vierem verdadeiramente muitas respostas de Deus sobre o mundo ímpio, sobre a perversidade que os homens estão cometendo na terra. Por que a igreja nós devemos orar para que Deus levante homens que tenham temor a Ele para governar o povo, para que o povo não se perca total e os que buscam a Deus não sejam desprezados, perseguidos ou maltratados, porque nós vemos o que está acontecendo aí em muitos países onde o comunismo está reinando, a maldade tomando de conta. O que o povo está fazendo? Os que não são crentes não servem a Deus, mas são pessoas que são tranquilas, são pais e mães de famílias, filhos que levam uma vida tranquila, sossegada. Eles acabam fugindo daquele país, daquele local, porque não aguentam a opressão. Imagina o povo de Deus, que é perseguido e é maltratado. Então muitos são obrigados a fugirem, procurarem refúgio. E isso acontece em alguns países hoje, mas vai chegar um momento que isso vai se expandir por toda a terra. E vai acontecer em todos os povos e nações na face da terra. Amém? E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, as nossas orações, elas sobem diante de Deus. E Deus, Ele atende. Quando você vai ver, nós vamos analisar, estudar e ver alguns acontecimentos na Bíblia. Quando o povo de Israel estava oprimido pelos egípcios, sofrendo, escravizados ali, a Bíblia diz que o povo clamava, chorava, pedia a Deus misericórdia. E a Bíblia, ela nos ensina um segredo, que ela diz que ao coração quebrantado, Deus ele não resistirá.
Deus ele não resiste a um coração quebrantado. Então, quando a igreja, quando nós nos prostramos diante de Deus, com lágrima, com o coração quebrantado, clamando, suplicando a Deus, essa oração ela é poderosa, ela chega diante da presença de Deus. Aí Deus olha para Moisés, chama ele e diz: olha, Moisés, eu vou te constituir como libertador, para tu libertar o meu povo da mão de Faraó, porque a opressão dele tem crescido e o clamor do meu povo tem subido até a minha presença. Então, quando o povo de Deus, quando a igreja se une em oração, num propósito, ela chega diante de Deus e Deus manda a resposta. Aí você vê o que Deus fez lá no Egito. Alguma praga que aconteceu lá no Egito, aqui neste capítulo, ele fala um pouco de acontecimentos que aconteceu no Egito, das pragas, como água transformada em sangue, tal, saraiva, essas coisas que foi o juízo de Deus, literalmente. Lá no Egito ali aconteceu literal. Deus mandou realmente, as águas foram transformadas em sangue, foi literal. E isso simboliza o que vai acontecer futuramente no meio da humanidade, quando Deus começar a trazer juízo ao povo perverso aqui na terra. Vai acontecer muitas coisas. Aí nós vemos que a natureza vai sofrer, porque já está sofrendo com a maldade do homem, as águas, os animais e muitas coisas, e os próprios homens, muitos vão sofrer, vão morrer muitas pessoas, tanto com peste, com guerra, com escassez de alimento que vai vir sobre a terra devido ao desenrolar desses acontecimentos. Agora, quando nós analisamos que o povo de Deus, ele sofre, ele é perseguido, muitas vezes ele é maltratado, ele sofre, mas o que acontece? Quando Deus começa a mandar o juízo, ele guarda o povo dele, ele protege. Você vê que as pragas só atingiam os egípcios e não atingiu o povo de Israel. O povo de Israel estava ali, no meio daquela terra, mas eles eram poupados, guardados das pragas que vinham sobre o povo do Egito ali. Então Deus, ele ouve as orações do seu povo, ele entra com resposta, trazendo assim o livramento para o povo dele. Agora, o povo de Deus, você pode analisar, o povo de Deus ele só sofre na perseguição do ímpio, na mão do ímpio. Quando a maldade se alastra e vem contra o povo de Deus, aí o povo sofre, muitas vezes morre, é maltratado, é perseguido, é caluniado. Nesse período, aí o povo geme, porque a Bíblia diz que quando o perverso governa, o povo ele sofre, ele geme. Aí é nesse gemido, nesse clamor, que é levado até diante de Deus, e Deus entra com a ação, trazendo juízo e já preservando o seu povo. Amém? E o anjo tomou o incenso e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Isso são o prenúncio dos acontecimentos da resposta de Deus que virá. Quando ele diz que veio terremoto, houve trovões, e esses acontecimentos, aqui já é o prelúdio, o anúncio do que vem por aí, da resposta de Deus. Muitas coisas vão vir sobre a terra, e o homem vai entender, a humanidade vai entender que é a ação de Deus. E a igreja, o povo que está orando, eles vão perceber o que é a resposta de Deus das suas orações. Clamaram,
e Deus vai responder a este clamor. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então você analisa. O versículo 5 diz que o anjo tomou um incenso e o encheu de fogo, que é a resposta de Deus, e lançou sobre a terra. A resposta de Deus vai vir sobre a terra. E houve depois vozes, que é os anúncios das coisas de Deus, e trovões e relâmpagos e terremotos. Porque quando Deus fala na terra, acontecem essas coisas. O povo de Israel, uma vez, de tanto ver Moisés conversar com Deus, Moisés, só tu que ouve a voz de Deus, só tu que fala com Deus, nós queremos também. Nós queremos ouvir a voz de Deus, mas o povo não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Moisés ainda tentou preparar o povo, Deus disse, santifica o povo, manda ele se purificar e tal. Mas como o povo era muito pecaminoso, tinha muita maldade no meio do povo de Israel, desejo de idolatria, e pediu para Moisés que Deus não falasse só com Moisés mesmo e Moisés transmitir para o povo. Então, quando Deus brada, os seus santos, os seus servos que estão em comunhão com Ele, que se afastam do pecado, verdadeiramente vão ouvir e entender a resposta de Deus. Agora, para os perversos, para o mundo pecaminoso, o homem mau, vai ser como relâmpagos, trovões, terremotos. Esta é a resposta de Deus para eles. Quando Cristo foi crucificado, que ele brada na cruz dizendo, Pai, está consumado, a Bíblia diz que aconteceu isso. O céu escureceu, houve terremoto e houve acontecimentos ali que era Deus manifestando a sua ira, a sua indignação contra o mundo perverso daquela época. Porque mataram o inocente, o seu filho que veio para salvar, para resgatar a humanidade. O homem o matou sem dó nenhuma. Fez ali aquela perversidade com o Salvador. Então Deus traz ali uma resposta em forma de revolta pela maldade do homem. Então estes relâmpagos, trovões, terremotos será a resposta de Deus que virá. E junto com essa resposta vai vir muitos acontecimentos, que são eles. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então os anjos se prepararam. Quando aconteceu os relâmpagos, terremotos, essas coisas, os anjos já estavam preparados agora, que a resposta de Deus viria, e a ação de Deus viria sobre os homens. Aí ele diz, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Então serão catástrofes que acontecerá, como nós já vimos acontecer algumas, mas isso em alguns locais isolados. Agora vai acontecer no mundo todo, geral. O que acontece? Como o clima da face da terra está desregrado, está bagunçado, vai surgir, já estão surgindo muitas tempestades, terremotos, muitas coisas horrendas. E quando a resposta de Deus vier, isso vai ser generalizado, vai ser em todas as partes da terra. Aí vão acontecer, quando diz saraiva, fogo, misturado com sangue, essas coisas serão acontecimentos catastróficos que vão acontecer na terra. Vai ter muitas tempestades, muitas coisas horrendas vão acontecer, vai surgir peste. Quando fala misturado com sangue, é porque vai ter muita morte, muitas pessoas vão morrer. Nós vemos aí, uma delas chegou aí o Covid, quantas pessoas não morreram? Imagine quando isso estiver acontecendo, um acontecimento atrás do outro. Aí você olha hoje, acontecendo tempestade em vários locais, lugares que nem andava chovendo hoje,
está acontecendo aí tempestades, inundações. Então o clima do planeta está totalmente bagunçado. A natureza está dando resposta à maldade do homem. Então Deus vai agir na natureza e através da natureza para trazer juízo à humanidade. Naquela época, naquele ano que aconteceu aquele tsunami no Haiti, aquilo chamou a atenção do mundo todo. A mídia toda divulgou tudo aquele acontecimento. Imagine como vai ser quando estiver acontecendo em todos os lugares. Então vai ser tremendo. Aí a vida na terra vai ser mais dura, mais difícil, porque com esses acontecimentos, quando há tempestade, por que a Bíblia aqui fala de Saraiva? Porque na época do povo judeu, na época do povo de Deus, eles viviam da lavoura, da plantação, e quando acontecia chuva, uma chuva de granizo, de gelo, acabava a plantação, aí pronto, o povo ficava agora sem o alimento, aí a fome vinha. E quando acontecia de chover pedra mesmo, chuva de Saraiva, que vinha e às vezes pegava fogo em suas lavouras, muita coisa, era destruída a alimentação daquele povo. Aí daqui que eles fossem organizar para plantar de novo, a fome já tinha devastado muita gente. Então, o que vai acontecer na terra, isso vai atingir a questão da alimentação. Porque, vamos supor, uma cidade, ela é atingida por uma tempestade, acontece muita destruição, aquela cidade ali muitas vezes precisa de ajuda para se recompor. Então, as outras cidades, ou o governo, outros países enviam alimento para aquele local para poder sanar e ajudar na fome, na situação daquele povo. E quando nós analisamos que quando isso ocorrer em todo mundo, aí quem que vai socorrer quem? Qual é o país que vai mandar ajuda para vai estar sendo atingido todos? Então vai ser algo muito tremendo. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Hoje nós vemos o que está acontecendo, pela quintura, pelo clima que está acontecendo, nós vemos queimada e estourando em todo lugar. Lugares pegando fogo, as matas, nós vemos a destruição, devastação. Isso tudo, além de aumentar o clima do planeta, traz também escassez de alimento. A natureza sendo atingida, a natureza sendo destruída. E essa resposta de Deus, ela vai abranger todos os setores, tanto a fauna, a flora, os homens, vai atingir o governo, vai atingir o capitalismo, a questão do recurso, do dinheiro, tudo isso vai ser atingido. E essa escassez, ela vai ser generalizada em toda a terra. E a humanidade vai passar por situações desastrosas, calamitosas, que vai ser o momento, o preparo para o quê? Para o que virá. Nós vemos que o mundo ele está entrando em colapso. Vai chegar um momento em que vai se levantar uma pessoa dizendo que vai resolver o problema de toda a humanidade. E nós sabemos quem é. Aí a Bíblia diz assim no versículo 8: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. A Bíblia, ela coloca o mar como as pessoas.
Muitas vezes a Bíblia fala de mar, mas não quer dizer o mar verdadeiramente o oceano. Às vezes, ela está se expressando, falando ou se referindo às pessoas. Mas na frente, nós vamos ver no Apocalipse, que ele diz que uma besta vai emergir do mar, uma besta. Esse mar é as pessoas, é a multidão, é o mundo, as pessoas. E essa besta vai ser uma pessoa que vai se levantar do meio das pessoas para poder seduzir e enganar as nações. E como nós vemos aqui, que fala que um monte, como uma montanha pegando fogo, foi lançado no mar e contaminou a terça parte das águas da vida no mar. O que é isso? Nós podemos entender que vai ser um homem que vai se levantar com um ensino perverso para tentar enganar e contaminar a mente das pessoas. Há este sentido nesta passagem aqui. Este monte pegando fogo é porque uma pessoa ele vem realmente com uma mensagem abrasadora ali, vai enganar muitas pessoas. A gente pode até comparar este monte aqui como se fosse o falso profeta, que ele vai vir fazer sinais e prodígios no meio das pessoas. Aí você vê, ó como fica mais compreensível para a mente da gente. Porque se disser uma montanha vai vir, vai cair no mar e tal, pegando fogo, vai matar. Fica assim uma coisa meio estranha e complicada. Agora, quando você entende que mar é a multidão das pessoas e que esse monte abrasador é um homem, uma pessoa, ou até um governante ou um governo, com poder de influência tremenda para trazer uma doutrina que vai contaminar a verdadeira doutrina ou o segmento que há hoje na humanidade. Então nós vemos que este monte pode significar isso. Este homem com muita influência e é uma pessoa que tem uma palavra, uma oratória tremenda e vai falar e fazer coisas que vai arrastar muita gente. A Bíblia diz que Satanás, pela sua astúcia e a influência dele, ele conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos de Deus. E ele arrastou, levou com ele. Então, nestes ensinos que virão, quando você olha na Bíblia, você vê Paulo, você vê vários escritos dizendo, e o próprio Cristo, para nós ter cuidado com a doutrina dos homens, doutrina de demônio. E o próprio Cristo disse, virão muitos Cristos dizendo ser eu, e vão trazer aqui palavras, sinais, coisas, e as pessoas vão seguir e dizer, Jesus está ali, vão correr atrás e tal, e ele diz, você não vão, porque muitos falsos cristos vão vir. Então, nós sabemos que o falso profeta ele vai surgir, ele é o quê? Ele é o apoiador do anticristo, é ele quem vai arrebanhar as pessoas para a religião do anticristo. Então vai ser uma doutrina que vai contaminar muita gente. Aí a Bíblia fala, uma terça parte do mar, ou seja, uma terça parte das pessoas vão ser enredadas, vão ser enganadas por estes ensinos. Amém? E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Até aqui, essa estrela, se nós for analisar, você
que já viu, já leu, já estudou? A Bíblia diz, lá no sonho de José, nós vamos lá para o sonho de José. José teve um sonho. Aí ele diz que a lua e o sol se prostraram diante dele, né? E a lua e o sol ali estavam simbolizando quem? Era o pai e a mãe dele. Aí ele diz, e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quem eram as estrelas? Os irmãos de José. Então, quando nós analisamos e comparamos, fazendo essas comparações, nós chegamos a um entendimento mais tranquilo das Escrituras. Então, quando se fala de uma grande estrela que vai descer, vai cair, vai vir, aí agora não vai atingir mais o mar, vai atingir a fonte das águas. E se nós for analisar quem é a fonte das águas hoje, quem é as águas? É a doutrina cristã, o ensinamento de Cristo, é a palavra de Deus, é o Evangelho ou o povo de Deus. Que Jesus não falou para a mulher, quem beber da água que eu der do seu interior, correrão águas vivas. Então, essa estrela quem é? Pode ser o anticristo. Ele é uma estrela, é uma pessoa de grande influência que vai surgir, dizendo que vai pôr fim à fome na terra, vai acabar com a briga das religiões, que ele diz, não, religião só traz briga, só traz confusão e divisão. Nós vamos acabar com todas as religiões, vamos ter só uma. E ele vai querer unificar tudo, unir o dinheiro, só vai ter uma moeda só. Governo somente um, ele vai querer unificar tudo. Então essa estrela aponta para o anticristo, e a contaminação das águas é a sua doutrina que ele vai querer implantar no meio da humanidade, e vai atingir muitas pessoas. Aí a palavra de Deus, que é a verdadeira água, vai ficar amarga para muitos, como já está hoje. Você chega para pregar para uma pessoa hoje, você quer ver a pessoa mudar, é quando você chega e traz o Evangelho para ele. Mas esse homem, a gente pode entender quem é esse homem pelas Escrituras, porque ele fala com o dedo na hora. Então, você vê, hoje as pessoas não querem mais ouvir o Evangelho. Se torna enjoativo, a pessoa fica enjoada, não quer, fica toda sem jeito. Ou a pessoa pode estar na roda ali, contando piada alegre, o que for. Na hora que você chega e traz a palavra, todo mundo já, pouquíssimos gostam e aceitam. Não, irmão, fala que eu quero ouvir, eu gosto de ouvir. Mas a maioria, cai fora, não suporta, acha ruim. E o que vai acontecer? O apóstolo Paulo já falou, a Bíblia está dizendo, vai chegar o tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Aí já está acontecendo. Aí quando o anticristo chegar trazendo a doutrina dele, uma nova doutrina, aí o povo, aí vai tentar contaminar a verdadeira doutrina, mas isso só na mente de muitos que vão se deixar levar, vão se perder. Então, essa estrela, ela tem um poder tremendo de amargar as coisas, é absinto, ou seja, ela vai contaminar. E essa amargura vai surgir quando as pessoas descobrirem, o povo judeu que vai ser enganado pelo anticristo, porque a Bíblia diz que ele vai governar em Jerusalém, vai se assentar no trono de Davi, dizendo que é o rei, e vai estar no templo santo de Deus. Aí quando ele levantar a abominação, que é a imagem, uma estátua tremenda, uma imagem horrenda, aí a Bíblia diz que nessa hora que o povo judeu vai entender que ele não é o Messias que eles esperam, mas é o absinto, essa estrela que vem trazendo amargura. Aí vai ser amargo agora. A doutrina dele que contaminou e que enganou a muitos, vai se tornar amarga para muitos que não quiserem, não aceitarem mais. Aí essa amargura significa dificuldade, dor, perseguição. Porque
Porque imagina, o povo de Israel no deserto com sede, foram beber a água amarga. Imagina, morrem de sede, sofrendo porque está com a água, mas não pode beber que é amarga. Foi preciso Deus proveu uma água boa, sará, para que o povo bebesse. Então, quando esta estrela, ela se levantar, ela surgir no meio das águas, no meio do povo, aí nós analisamos onde é a fonte do conhecimento de Deus, de onde é que vem. É interessante, pastor José, vai ficando claro, né? A gente vai discorrendo, vai entendendo. A Bíblia diz que Jerusalém é o centro da terra. Deus colocou Jerusalém como centro, a fonte das águas, que do povo de Israel que partiu a lei, partiu o ensino, Jesus, para atingir a fonte das águas é o início, é onde começa, é a nascente ali. De lá sai várias pernas de rios, que é água potável e água doce. Vai ser atingido justamente ali. E aonde é que o anticristo vai governar? É em Israel, é em Jerusalém, lá no templo de Deus. É na fonte, é no centro. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, aí lá vem o começo da grande tribulação. Ai, 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 3 vezes, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda tocar. Imagina, aqui é só o começo, é só o início do que vem. Então, quando essa estrela ela surgir, trazendo essa contaminação, e quando o povo descobrir quem é ele, aí a amargura toma de conta, aí lá vem o anjo. Se preparem. Ai, ai, ai dos que habitam na terra, os que estiver vivo naquele período. É por isso que bem-aventurados é os que já partiram em Cristo, e bem-aventurados é os que subir no arrebatamento da igreja, porque os que ficarem para participar e provar do absinto dessa estrela, da sua amargura, o próprio nome da estrela já diz, absinto, ou seja, coisa amarga. Para nós hoje, nós conhecemos algo mais amargo, a gente fala até mais amargo do que fel. E aqui a Bíblia coloca o absinto, que é uma coisa venenosa, além de amargo, é venenoso, tremendo, que é algo que contamina e mata. Aí muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas, esta morte quer dizer morte espiritual, morte de conhecimento, de entendimento, vão se deixar levar pela doutrina do anticristo, pelos seus ensinamentos. Aí é onde o mal vai imperar. Aí por isso o anjo brada 3 vezes, ai, dos que habitam sobre a terra, porque ainda vem coisa, aí ele diz, por causa das outras vozes das trombetas, dos outros anúncios de Deus que ainda vão tocar. Amém? Então aqui foi até a 4ª, aí o capítulo 9 vai falar sobre a 5ª e as demais. Então nós vemos que o Apocalipse, ele não é tão assim difícil da gente compreender se a gente for ter um olhar analógico da palavra e comparar com outras coisas que foi falado lá. Eu ouvi já muitas raízes de pensamento, muitos explicam uma coisa, outra e tudo. E alguns têm mais coerência e a gente procura pegar aquilo que tem mais coerência, que é mais coerente, para que a gente venha expressar. Porque como são coisas muito complexas que foram faladas por linguagens de várias formas, nós não temos assim uma exata compreensão ou uma exatidão de dizer é isso, é desse jeito, vai ser assim. Mas a gente estuda de um lado, estuda do outro, analisa e faz algumas comparações e a gente pega aquilo que é mais coerente.
Amém? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Este foi o capítulo 8. Próxima terça estaremos dando continuidade. Pastor Clamar, né? Estará discorrendo o capítulo 9, que é a continuidade deste aqui. Depois vem, nós vamos ver ainda coisas mais horrendas e complexas para frente. Tem coisas que os estudiosos buscam por um lado, buscam por outro, e às vezes não chega a um consenso. Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Então é pela complexidade do Apocalipse. Mas se nós olharmos com este olhar realmente do que a Bíblia, a gente sempre gosta de falar, a Bíblia ela interpreta-se a si mesma. Então você, para compreender algo aqui, você tem que buscar noutros textos acolá, ou ver o contexto para que você compreenda. Amém? Vamos nos pôr de pé. Amanhã, quarta-feira, não temos trabalho. Quinta-feira, o ciclo de oração. Haverá o culto do jovem lá na residência do John. Amanhã eu estarei indo à posse de um pastor em Araguatins, foi transferido o pastor de lá, e nós vamos estar indo ali para dar posse àquele pastor, o novo pastor que chega na cidade de Araguatins. Amém? Oremos. Amado e eterno Deus, Pai justo e santo, lhe agradecemos, ó Deus sublime e bendito, pela Tua palavra, Senhor, discorrida nesta noite. Obrigado pela oportunidade de estudar e de aprender mais da Tua palavra, nos preparar, nos estruturar para, ó Pai, combatermos as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos e estarmos verdadeiramente guardados na Tua palavra. Senhor, ajuda a Tua igreja, o Teu povo, ponha um termo, Senhor, na maldade crescente neste mundo, que o Senhor traga juízo, ó Pai, contra os perversos desta humanidade, e que o Senhor converta aqueles que ainda precisam de conversão, que o Senhor venha libertar os cativos, guardar o Teu povo, a Tua igreja que está sendo perseguida em países aí afora, os Teus missionários, que o Senhor dê o livramento e a graça e a força para cada um suportar. Senhor, fica conosco, nos dê um restante de noite abençoada na Tua presença, despedindo a cada um em paz para os seus lares. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.